7h25, Abner Lígia por aqui. Bom dia, Abner. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos que estão em casa e acompanhando o Bom Dia Pará na segunda-feira. Tivemos mais uma rodada do Parazão nesse final de semana. A gente tem a classificação, vamos saber aí quem está na ponta da tabela, quem briga pela classificação. São 8, né, que passam à próxima fase. O Remo é líder absoluto com 13 pontos e 5 jogos. O Paysandu, com o empate de ontem com o Bragantino, né, os dois ficam aí na segunda e terceira colocação, cada um com 10 pontos. O Castanhal é o quarto colocado com 9 pontos. A Tuna Luz vem quinto com 7. Cametá também 7. Cametá teve uma vitória interessante fora de casa. O Capitão Poço na sétima colocação com 6 pontos. Águia de Marabá 4 pontos. Santa Rosa e Independente ficaram aí pelo meio da tabela até o momento. São Francisco e Caeté seriam os dois rebaixados se o campeonato terminasse hoje, dona Tem um jogo ainda hoje, né? Na segunda-feira, a gente, daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, lá no centro de treinamento do Castanhal, São Francisco mandará o seu jogo, São Francisco de Santarém, que os times de Santarém não estão podendo jogar lá até o momento, né? Olha, ontem o Bragantino recebeu o Paysandu e jogaram lá no polêmico estádio Diogão, em Bragança. A partida, que ficou no 0-0, terminou com a polêmica sobre o gramado do estádio. O resultado acabou demitindo o ex-técnico bicolor Márcio Fernandes. Vamos acompanhar. Um domingo de reencontro. O atacante Nicolas e o goleiro Vinícius. Mas o reencontro entre eles não foi o que marcou a partida. Antes do início da partida, um protesto dos jogadores contra as condições do gramado do Diogão. Buscando a reabilitação depois de perder a invencibilidade, o Paysandu tomou a iniciativa da partida. O zagueiro Yarlen foi quem teve a primeira chance. Depois da trombada com a arbitragem, o Bragantino perdeu a posse de bola. O Paysandu iniciou o contra-ataque. Vinícius saiu rápido do gol. O Bragantino também teve um contra-ataque. Edi Kleber arriscou de longe. Nicolas deu um passe errado e já deixou claro que seria uma tarde estressante. Aos 33 minutos, o atacante bicolor pressionou a defesa bragantina. Leandro Vilela conseguiu roubar a bola e tocou para Nicolas. No 1-1 com Vinícius, o atacante do Papão até conseguiu o drible, mas ficou sem ângulo para finalizar. Nicolas seguiu participando do jogo. Depois do cruzamento, cabeceou para fora. Na jogada inteligente de Rossi, colocou velocidade, mas Vinícius saiu bem do gol outra vez. Pelo lado do time da casa, as oportunidades saíram do pé de Edi Kleber. Alisson defendeu. Por causa do vestiário acanhado, a comissão técnica do Paysandu precisou se reunir do lado de fora durante o intervalo. Matheus Vargas abriu pela direita e tentou cruzar. A bola foi por cima do gol de Vinícius. Restou reclamar do gramado. O Bragantino por muito pouco não conseguiu abrir o placar. Canga, de cabeça, levou muito perigo. Aos 22 minutos, Nicolas foi substituído por Del Valle. Deixou o gramado pegando o ar da torcida do Bragantino. Chutou até o copinho de água. O Tubarão continuou rondando o gol bicolor. Mas quem levou perigo mesmo foi o paraguaio. Chute de longe. Depois, cabeceio no contrapé de Vinícius. Para fora. Fim de jogo, Bragantino 0, Paysandu também 0. E a polêmica contra as condições do jogo. Fala ano após ano e se repete os mesmos problemas e às vezes... Aí, o Nicolas tá falando demais, cara, mas se eu não falar, quem que vai falar, entendeu? Ninguém fala, ninguém compra essa briga. Paysandu tentou de tudo que é jeito de levar esse jogo para outro lugar. Tem o time aqui do lado, Caeté, pelo que a gente vê na televisão, o campo tá bonitinho, entendeu? Mas aqui é uma vergonha, uma várzea sempre, né? E aí, o ano passado eu defendi o clube Bragantino, mas esse ano não tem como, porque eles querem isso aqui. Eles acham que eles igualam o jogo com isso aqui. E de certa forma iguala, né? Mas esse não é o jogo jogado. Isso não é esporte, isso não é futebol.
futebol é outra coisa. Enquanto alguns continuarem puxando para baixo, futebol do Pará vai ser isso aqui, né? Triste e difícil. Agora, quando a gente começar a puxar para cima esse tipo de cobrança, levar como uma cobrança positiva, talvez as coisas melhorem. A gente trabalha cada vez mais para dar o espetáculo. A gente estamos trabalhando junto com a Federação Paraense, com o presidente Ricardo e a CBF, para trocar o gramado. Mas no gramado nada atrapalhou o jogo. Se Deus quiser, com a ajuda do nosso presidente da federação, do nosso presidente da CBF, vai vir um recurso. E em 2026 não vai mais ter isso, Nicolas. E eu espero que você esteja no Paysandu. E eu espero que na Série B desse ano você seja o melhor jogador. Para quando você voltar em 2026, não ter problema nenhum. Um esculhambou e o outro desejou de melhor para a temporada. Olha, errado o Nicolas não está. As palavras são fortes, né? Não são agressivas, pelo contrário. Elas são tapa na cara mesmo, né? De quem permite que jogos ocorram num gramado como esse. E isso chama atenção porque é um grande contra um time do interior, né? Considerado pequeno. Porque se fosse duas equipes do interior, pequeno contra pequeno, com certeza não chamaria atenção, como tem muito jogador pai de família, profissional, que tem sido submetido, né, a uma situação como essa. Em relação ao jogo, apesar do gramado na condição que estava e que está, as duas equipes criaram oportunidade para fazer o gol. Claro que houve aí, né, chamou mais atenção a lamentação em relação ao gramado do que os lances que foram criados, que não foram muitos, é verdade. O Paysandu no início do jogo, por exemplo, perde um gol feito aí e o time da casa, o Bragantino, também tem essa condição no segundo tempo, num cabeceio livre, aí o Nicolas continua tentando nessa bola aérea. O próprio paraguaio também tentou, o Del Valle, tentou fazer esse gol surpreendendo o Vinícius de fora da área ou fazendo um cabeceio, mas não tiveram competência sequer de acertar o gol, né? E quando não acerta-se o gol, dificilmente não, né? A bola não vai entrar e por isso ficou nesse 0-0. Olha, após o jogo, já em Belém, né, o Paysandu, assim que terminou o jogo terminou lá pelas 5h30, 6 horas da noite, e o Paysandu retornou imediatamente para Belém. Até então, o ônibus bem tranquilo, jogadores, comissão técnica e tudo mais. Veio na estrada, em carro particular, o presidente e o executivo do clube. E ao chegar na Curuzu, os jogadores foram liberados, mas a comissão técnica foi chamada para uma reunião. E o Márcio Fernandes, né, acabou deixando o comando técnico junto com o Marcinho, né, que é o seu auxiliar e seu filho. E também acabou deixando o Paysandu. O técnico retornou ao clube, todo mundo lembra, em setembro de 2024, no meio da Série B do Brasileiro e salvou o Papão do rebaixamento junto com o elenco, claro. A diretoria bicolor renovou o contrato, mesmo com os protestos da Fiel, né? A notícia é destaque aí no site ge.globo.pa. Eu não concordo muito com esse texto que eu li aqui na matéria, porque já não havia protesto quando o Márcio consegue junto com o executivo. É importante lembrar a história, né? Com a demissão do Hélio, vieram o Márcio e o executivo Felipe, né? Os dois com uma rejeição suprema da imprensa, da torcida, até de gente do próprio clube também. O Márcio, vamos dizer, com 99% de rejeição, e o executivo com 101%, se é que existe. Os dois encararam o trabalho, aceitaram o desafio, quiseram estar no Paysandu e conseguiram, junto com o elenco, essa permanência na Série B que parecia depender de um milagre, já que tinham poucos jogos e tinha que vencer a maioria deles. Conseguiram. E aí houve renovação do contrato, os dois ainda juntos trabalhando. Só que para a temporada 2025 ficou muito claro que o Márcio Fernandes, com essa nova direção, no caso com a presidência do Roger, foi muito mais contratado como muito obrigado pela temporada passada do que fosse o desejo ou o sonho de consumo do Roger quando chegasse à presidência do Paysandu ter o Márcio como treinador. E aí quem deve explicar isso é o próprio presidente. E ficou uma coisa muito clara a quem vive os bastidores do Paysandu e quem conhece o clube, que na montagem desse elenco para 2025, já que o elenco do ano passado foi praticamente desmontado e os principais jogadores da equipe acabaram saindo, que
o executivo e o presidente comandaram essas contratações. Ontem eu conversava com o Márcio, lá perto da meia-noite, e ele me dizia que somente o Marlon foi um jogador que ele solicitou a contratação, que os outros acabaram não passando por ele, uma forma de administrar, então, do novo presidente, com o próprio executivo, que o Márcio entendeu que se ele tivesse que sair, ele tinha que sair junto, porque eles iniciaram o trabalho junto e imaginaram terminar esse trabalho nesse ano de 2025. Mas a gente sabe, assim, na vida como no futebol, nem sempre há essa, como é que eu posso dizer, essa justiça, né, se podemos dizer assim, esse entrelace, essa junção de profissionais que iniciam e vão terminar um trabalho. O Paysandu tem todo o direito de demitir ou contratar quem bem entender, só penso que é necessário fazê-lo de uma forma honesta, correta, né, e com explicações que a gente pode entender. Agora, o Márcio era um treinador que nós podemos dizer que é 100% junto ao torcedor, junto à imprensa, ou até internamente no Paysandu? Talvez não, quem sabe até não, posso até afirmar que não. Mas a forma que você desfaz um contrato com um profissional e as alegações feitas, como por exemplo, 45 dias sem ganhar e sem jogar um futebol. O Paysandu, é importante que se diga e se lembre sempre, para mim é o fenômeno do campeonato até aqui para ter esses 10 pontos. Mas como assim, Abner? O Paysandu, por disputar a Série B no ano passado, ele terminou tarde e precisou dar férias aos seus jogadores. Só retornou no dia 2 de janeiro. Então, nós temos menos de 45 dias de trabalho e 5 jogos nos últimos 14 dias. É muita coisa para quem joga no gramado, por exemplo, como nessa condição. Ganhou da Tuna de virada na Curuzu, com -1, gramado alagado. Ganhou do Águia em Marabá, né? Ganhou do Capitão Poço, também tendo dificuldades na Curuzu. Classificou a próxima fase da Copa Verde. Imagina se o Márcio fosse técnico do Remo, então, que foi eliminado na primeira fase da Copa Verde, e botar ele num foguete e mandar para outro planeta. Boa sorte, Márcio, na sua trajetória. Deixou de ir para uma equipe bem interessante no final do ano passado, quando teve convite para permanecer no Paysandu, e agora não emplacou nem o carnaval empregado, viu, Dona Fábio? Como pular o carnaval com alegria? Pois é, não tendo complica. emprego. Vamos falar agora de Remo, que teve um clássico aí, o Remo levou a melhor. Pois é, jogando num bom gramado, num estádio bacana, contra um time que dá um trabalho, Fábio. Sabe aquele filho que é o que mais dá trabalho, mas a gente vê competência nele? Pois é a Tuna. A Tuna fez 2 clássicos esse ano, jogou contra o Paysandu, contra o Remo, deu muito trabalho. São os garotos bem treinados, um time bem positivo, porém, parece arame liso, Fábio. Não fura, entendeu? E aí o Remo ontem administrou bem esse jogo, abriu o placar cedo e depois levou aí por 3-0. Vamos saber como é que foi? Acompanhei. Esse aí é o seu João. Quando é dia de jogo da Tuna, tem que ter essa combinação. Camisa Cruz Maltina e radinho no ouvido. É exatamente para saber quem foi substituído, quem são os jogadores, o nome. Porque você vendo assim, você às vezes não sabe, entende? Porque às vezes o barulho do ambiente é muito grande, aí você não consegue ouvir. E aqui no rádio não, você está mais próximo da audiência. Ele estava na expectativa para o clássico entre Tuna e Remo no Mangueirão. Sobre um possível resultado da partida, ele achou melhor deixar para o futebol decidir. Clássico é clássico e não tem como você dizer, eu vou ganhar, entendeu? O fulano vai ganhar. Existem aqueles clubes que têm maior investimento, que no caso do Remo, no caso do Paysandu, eles levam uma ligeira vantagem. Mas futebol é futebol. Talvez um time que está lá embaixo se agiganta contra o favorito e ganha. É, seu João, mas o Nelson não quer nem saber disso nesse jogo, não. Espero que ela não acorde agora contra o Remo, né? Espero que o Remo continue a partir de hoje, faça um resultado que a gente espera, né? Que de preferência com bastante gols, e que a Tuna acorde contra o Remo, que é contra o Remo que ela sempre quer prejudicar, mas hoje não vai ser o dia não. Então vamos pro jogo, que a Tuna começou pressionando. Logo nos primeiros minutos, Gabriel quase acha Edgar na área. O Remo respondeu nessa cobrança de falta de Pavani, que o goleiro Lucão tirou com as pontas dos dedos. Mas o goleiro Cruz Maltino não conseguiu fazer nada quando a bola sobrou para Maxwell dentro da área. O atacante mandou para o fundo do gol.
Atrás no placar, a Tuna foi para cima e apostava nos cruzamentos pelo alto. Nesse, Gabriel colocou na cabeça de Jaime, que acabou mandando para fora. Gabriel ainda teve essa oportunidade, cara a cara com Marcelo Rangel, mas acabou fazendo isso aí. O Leão foi em vantagem para o intervalo. Já na segunda etapa, a Tuna queria buscar o placar e tentou bastante. Primeiro foi com George, com essa finalização de perto da área. Depois com Edgo, que ficou com a sobra e soltou esse chute fraquinho aí. O Remo se espertou depois dessa bomba de Marcelinho. Quase que o goleiro aceita. Depois daí o Leão ficou mais confortável na partida. Nesse lance, Jaderson ia conseguindo empurrar para o gol. Só que os azulinos não demoraram muito para balançar as redes de novo. Depois do escanteio, Felipe Viseu cabeceou para fazer o segundo do Remo. E também o segundo dele com a camisa do Leão. Aí a situação da Tuna ficou complicada. Os cruzmaltinos tentaram com a bola parada, como nessa cobrança de falta de Thiago Bagagem. Mas a Lusa vacilou e olha o Leão de novo aí. Adailton recebeu esse lançamento na medida e não perdoou. Alex Silva ainda meteu essa bola na trave, mas não teve jeito. Final, Remo 3-0 em cima da Tuna. A gente tem que focar aqui no que a gente tem pela frente, que é agora o Paraense, e continuar sempre a nossa dedicação. O futebol nos propõe muitas coisas, cara. Às vezes a gente nos frustra e, graças a Deus, hoje foi um dia maravilhoso pra gente, onde a gente conseguiu impor nosso jogo, fazer os gols, as chances que nós tivemos e conseguir essa vitória que foi muito importante pra gente. O Remo segue invicto e como líder na classificação geral do Campeonato Paraense. Em 5 jogos, foram 4 vitórias e apenas 1 empate. Já a Tuna amargou a segunda derrota na competição e permanece como a 5ª colocada na tabela. Muito bem, clássico entre Remo e Tuna Luso Brasileira. Olha, daqui a pouco, às 10 da manhã, São Francisco e Águia de Marabá fecham a 5ª rodada no Ninho do Japiim, lá em Castanhal, e aí a gente já fecha aí. O capitão, no sábado, daqui a pouco a gente vai mostrar os gols, só dizer o seguinte: o próximo compromisso, o compromisso do Remo pela Copa do Brasil, ele pega o Grêmio Sampaio de Roraima. Esse jogo está marcado para o dia 26 de fevereiro, na casa do adversário, é um jogo apenas, não tem mais a vantagem do empate, o visitante. Agora, se tiver empate, vai para as cobranças de penalidade máxima. O Paysandu, a gente sabe, está na 3ª fase da Copa do Brasil, já classificado, esperando aí chegar esse momento. O Águia de Marabá vai enfrentar o Fluminense do Rio de Janeiro, que empatou com o Flamengo no último sábado pelo Campeonato Carioca, tá? E também temos a Tuna Luso Brasileira, que vai enfrentar o Sampaio Correia do Maranhão. Esses são jogos da Copa do Brasil. Copa Verde, onde o Remo e o Águia já se despediram, o Paysandu recebe o Manaus na próxima quarta-feira, 20 horas, no Mangueirão, não mais na Curuzu. A gente fica na expectativa se até lá o Paysandu já vai ter anunciado o seu novo treinador. R$ 50 uma arquibancada e duzentão uma cadeira cativa. Separa esses 200 aí, hein, para poder ver o Papão na quarta-feira. 200 contra... é mais confortável, pelo menos. No Paysandu contra o Manaus, num gramado bom. Gramado bom, isso é importante. Olha, gente, no sábado o Capitão Poço venceu o Caeté no Ipixunão, que tem um gramado bom, e o Independente perdeu mais uma em casa. Acompanha. Em Augusto Corrêa, o Caeté recebeu o Capitão Poço. Gol só no segundo tempo. Aos 40 minutos, Ganso viu o Ju Alagoano livre pela esquerda para selar a vitória da Laranja Mecânica. Final, Caeté 0, Capitão Poço 1. Em Tucuruí, o Independente enfrentou o Cametá. No final do primeiro tempo, depois de um cruzamento, a zaga do Galo Elétrico viu impedimento e parou. Mas Leléu, em 2 tentativas, marcou o gol da vitória do Mapará. Final, Independente 0, Cametá 1. Situação complicada, hein? Aí do dono da casa, no caso, Independente. Já o Mapará Elétrico, o Cametá conseguiu essa vitória
e o carnaval está garantido aí lá no final de semana em Cametá. Pelo Campeonato Carioca, atenção, Madureira venceu o Botafogo por 2-0 ontem. O Vaguinho e o Cauã Coutinho fizeram os gols do tricolor suburbano, né? Em uma partida movimentada. Agora o Madureira soma 12 pontos e ocupa a 8ª posição no Cariocão. Já o Botafogo está na 5ª colocação. Os times grandes do Rio de Janeiro estão aí. O Fluminense, por exemplo, praticamente sem chance, né? Na próxima fase aí do Cariocão. No final de tudo, a gente já sabe quem vai levar o título, né, Fábio? Não sei não. Sabe sim. E sobre esse jogo esse jogo de sábado entre o Flamengo e o Fluminense, as duas equipes deitaram falação sobre o gramado do Maracanã. Só por causa disso, vocês vão jogar a próxima rodada no Diogão, na minha querida e linda Bragança. Só lembrando que o povo de Bragança é maravilhoso, a torcida é maravilhosa. O Bragantino está com 10 pontos na competição, mas o gramado é ruim, né? Vamos esperar aí que se troque para a próxima temporada. Daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau. 8h22, vamos para o segundo tempo do esporte. Seguindo com gols, né? Olha, no estádio Ipixunão, Santa Rosa encarou o Castanhal. O Japim estava garantindo a vitória, mas nos acréscimos o Macaco Prego conseguiu um empate e evitou a derrota. Os números são bem interessantes. Japim, Macaco Prego. Dá uma olhada. No estádio Ipixunão, Santa Rosa enfrentou o Castanhal pela 5ª rodada do Parazão. E num calor de quase 34 graus, o Santinha buscava a 2ª vitória no estadual. Logo aos 2 minutos, João Vitor saiu na boa jogada com a Meixa, mas parou na zaga do Japim. A resposta do Castanhal veio depois de escanteio, bate e rebate dentro da área, o zagueiro Diego cortou. Na sobra, Renan chutou com perigo. 3 minutos depois, Dioguinho deu passe para Bilal. No lançamento, Becker cabeceou para fora. O Santinha tentou com Adalto nessa cobrança de falta. O Castanhal ainda insistiu no chute de Jander pela esquerda. O goleiro Fernando estava atento. No segundo tempo, a equipe do Castanhal só precisou de 3 minutos para abrir o placar. Bilal foi derrubado dentro da grande área. O árbitro viu pênalti. Dioguinho cobrou para fazer 1-0. Por outro lado, o Japim conseguia aproveitar melhor as falhas do adversário. Em mais um lance de perigo, Bilal recebeu o passe, invadiu a grande área e deixou o Dioguinho de frente para o gol, que não aproveitou. O Santa Rosa fez 5 substituições e começou a criar oportunidade de gol. Aos 41 minutos, Adalto roubou a bola, fez a jogada e chutou com perigo. Já nos acréscimos, André Rosa fez a jogada, deu passe e PH chutou. No rebote do goleiro Xandão, PH aproveitou para fazer o dele. Placar final, Santa Rosa 1, Castanhal 1. Não foi fácil. O Santa Rosa tentou, mas não saiu do empate jogando dentro de casa. Agora o grupo se prepara para o duelo do próximo sábado diante do Clube do Remo, em Belém. Nosso time oscilou dentro do jogo. No nosso primeiro tempo não foi um primeiro tempo tão eficiente. Já o segundo nós melhoramos. Eu optei por mudar a plataforma. Nós tentamos ser um pouco mais ofensivo, mais agressivo na área do adversário. E foi nos que resultou ao gol, né, de empate. Já nos acréscimos, mas funcionou a nossa mexida durante o segundo tempo. É um empate com sabor de derrota, mas temos que reconhecer o esforço do adversário que lutou desde o início à final também, né? Não deixou de acreditar. E quanto a gente serve de lição, né? Hoje a gente poderia ter saído com 3 pontos, que era nosso objetivo. Infelizmente estamos voltando aí com um empate. 2 empates seguidos do Castanhal. No empate passado teve um pênaltizinho lá que não foi. O Castanhal não tem muito o que reclamar, não. Apesar de ter sido na frente, claro, contra o Santa Rosa, que vinha de uma vitória, né, frente à equipe do Paysandu. Por falar no Paysandu, em Bragança, na tarde de ontem, jogo em 0-0. A principal notícia é a demissão do técnico Márcio Fernandes, que foi comunicado ao chegar em Belém que não precisava voltar hoje para trabalhar, porque o Paysandu não queria mais contar com os seus serviços. Agora, a informação que se tem de um jornalista em Goiânia, a Fábia vai me ajudar com o nome dele, Fábia, que está aí com... Estou com o nome dele aqui, é o Lucas Rossafa. Isso, Lucas Rossafa publicou há pouco que o Paysandu
está contratando o técnico Luizinho, me ajuda, tá aí a foto. Luizinho Lopes, 43 anos, ex-técnico do Vila Nova, e tem muito a ver, né, porque o executivo de futebol do Paysandu é lá, de Goiás, então o Luizinho Lopes, 43 anos. Em 2014, o Luizinho foi auxiliar técnico no Clube do Remo, né, então ele volta, caso venha se confirmar a informação, ele volta a trabalhar em Belém, só que agora do outro lado da Avenida Almirante Barroso, na Curuzu. Paysandu que na quarta-feira já tem compromisso, entra em campo contra o Manaus pela Copa Verde, 8 horas da noite no Mangueirão. E depois volta a jogar somente no final de semana pelo Campeonato Paraense. E aí, logo depois do terceiro jogo, pelo Campeonato Paraense, no caso, já vai ser o Repá, lá no dia 23 de fevereiro. Jatuna e Remo se encontraram ontem no Mangueirão para fazer o segundo clássico do Campeonato Paraense. Deu leão, 3-0, e o Remo se garantido na ponta da tabela, é o líder isolado agora com 13 pontos, né? O Remo invicto na competição, tem um empate contra o Capitão Poço e jogando no Mangueirão, que o Remo está fazendo aí do seu estádio oficial na temporada, o Remo já veio a jogar melhor do que nós vimos, pelo menos nas duas últimas rodadas, pela velocidade, pela organização, pelas boas finalizações, interesse no jogo. Fica provado, dona Fábio, por A mais B, que o Leão não estava muito afim de jogar a tal da Copa Verde, né? Claro que ninguém entra em campo para perder, mas quando você está assim com uma preguiça ou com uma má vontade, não tem como fazer um time realmente jogar bem. E se for trocar em miúdos isso daí, sem justificativa, até porque, como diz o apresentador, o choro é livre, menos essa agenda proporciona ao Remo mais descanso e mais treinamento, não só para decidir o Campeonato Paraense, como a vaga na Copa do Brasil no próximo dia 26, fora de casa, em Roraima, contra o Grêmio Sampaio, lá de Roraima, esse jogo, partida única, né? Somente lá de ida, se for empate, vai para pênalti, mudou a Copa do Brasil nesse sentido. As duas primeiras fases vão ser exatamente assim. Quem visita não tem mais a vantagem do empate. Se for para o empate, vai para as penalidades máximas. Uma semana que vamos ver a expectativa do Paysandu na Copa Verde e na contratação do seu novo treinador. Prontinho. Muito obrigada, Abner, pelas informações. Te aguardo na sexta-feira. E bom dia para você. Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui novamente, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente.